Tá preparado? Porque hoje a catequista Fábio vai falar sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus marca o início de sua vida pública e é narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nas seguintes passagens. O discípulo João foi o único evangelista que testemunhou esse momento e o escreveu de forma direta no seu evangelho. O batismo de Jesus aconteceu no Rio Jordão e quem o batizou foi o último dos profetas, conhecido como João Batista. Isto se deu em completa harmonia com o fato de que João era a pessoa anunciada nas Escrituras, que teria a missão de preparar o caminho do Messias. Vamos relembrar quem foi João Batista? O nascimento de João Batista foi anunciado a seu pai Zacarias pelo mesmo anjo Gabriel da Anunciação a Maria. O anjo lhe disse que Isabel, sua esposa, apesar da idade avançada, lhe daria um filho e que ele deveria se chamar João. Isabel era a prima de Maria, mãe de Jesus. Logo após a anunciação, Maria Santíssima parte para a casa de Isabel para ajudá-la. Ao chegar lá, João Batista salta de alegria no ventre de Isabel, reconhecendo a presença de Jesus. A Bíblia fala pouco sobre João Batista até o momento do batismo de Jesus. O que é sabido é que ele viveu muitos anos no deserto e foi chamado de precursor, pois anunciava que a vinda do Messias estava próxima, que as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados e serem batizadas. Alguns até chegaram a perguntar quem era ele, se era o Cristo, ao que ele respondeu: "Eu não sou digno nem mesmo de desatar as correias das sandálias do Messias." Existiam muitos movimentos que pregavam a conversão e a ira de Deus pela humanidade pecadora. João Batista era líder de um grupo desse tipo e tinha muitos seguidores. O batismo de Jesus, ao contrário do nosso, não era um momento de adesão ao projeto de Cristo. Afinal, ele era o próprio Deus encarnado. O batismo de Jesus foi o momento de revelação de Jesus como o enviado de Deus para a redenção da humanidade. Como Jesus foi batizado? Um dia, quando João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, Jesus apareceu e pediu que João o batizasse. Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Nesse período, ocorreu o auge do ministério de João Batista, com sua atividade batizadora. Quando Jesus se aproximou de João Batista para ser batizado por ele, num primeiro momento, João tentou declinar dessa tarefa. Ele argumentou que não era digno de batizar Jesus. Por isso, ele disse: "Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mas Jesus explicou a João que naquele momento era apropriado que ele lhe batizasse, pois convinha cumprir toda a justiça de Deus. Tão logo João Batista concordou e batizou Jesus, a Bíblia diz que os céus se abriram. Então, o Espírito de Deus se manifestou numa forma corpórea sobre o simbolismo de uma pomba e foi visto descendo e repousando sobre Jesus. Em conexão a esse grande milagre, imediatamente soou uma voz dos céus, dando testemunho daquele que havia sido batizado. A voz dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Por que Jesus foi batizado? Vocês devem estar se perguntando aí na casa de vocês: "Catequista Fábio, por que Jesus precisou ser batizado?" Essa pergunta surge pelo fato da Bíblia afirmar claramente que o batismo realizado por João era para o arrependimento e simbolizava a lavagem do pecado. Como Jesus não tinha nenhum pecado, daí algumas pessoas não entendem a necessidade dele ter sido batizado. Este é o significado do batismo que Jesus recebeu. João Batista não queria batizá-lo, pois sabia que ele não era um pecador. O batismo de Jesus marca o início de sua vida pública.
Realmente, ele não precisava de um batismo de arrependimento, já que não tinha do que se arrepender, mas permitiu ser batizado por João para nos deixar o seu exemplo. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus marcou o início do seu ministério público como Messias. Em segundo, o batismo de Jesus serviu também para validar o próprio ministério de João Batista. João Batista foi aquele de quem os profetas do Antigo Testamento falaram, o qual seria enviado por Deus para ser o precursor do Messias. Então, ao ser batizado por João, Jesus confirmou a autoridade e legitimidade do ministério, apontando também para o cumprimento das Escrituras. É possível que tudo isso estivesse envolvido na resposta dada por Jesus a João quando ele não queria lhe administrar o batismo. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus, falou Jesus. A importância do batismo de Jesus. Duas verdades fundamentais sobre a pessoa de Jesus foram reveladas em seu batismo. A primeira verdade diz respeito à sua plena humanidade. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu e repousou sobre ele. Isto significou a capacitação que Jesus recebeu para executar a obra redentora que lhe fora confiada. A segunda verdade diz respeito à plena divindade de Jesus. Se ele é plenamente homem e teve sua natureza humana capacitada pelo poder do Espírito Santo, ao mesmo tempo ele também é plenamente Deus. Na ocasião do batismo de Jesus, sua natureza divina foi claramente comprovada pelo Pai. Aquele que foi batizado no Jordão e sobre quem repousou o Espírito Santo é também o Filho amado de Deus. Os três participam da mesma essência divina e são um só. Portanto, o batismo de Jesus foi também o momento em que o Filho de Deus reafirmou publicamente sua completa disposição em cumprir a obra da redenção e tomar sobre si o pecado do homem, a qual ele veio salvar. Por que Jesus foi batizado quando era adulto e não quando era criança? Antes de tudo, é preciso entender que o batismo de João Batista não era o sacramento do batismo que recebemos hoje, pois esse tem sua eficácia na morte e ressurreição de Jesus para perdoar todos os pecados. Jesus não tinha pecado e não precisava desse sacramento. A carta aos Hebreus diz que ele era igual a nós em tudo, com exceção ao pecado. Cristo foi batizado não para ser santificado pelas águas, mas para santificá-las, a fim de se tornarem purificadoras pela força do Espírito Santo. Cristo nos precede em seu batismo, para que os povos cristãos sigam confiantemente o seu exemplo. Foi Jesus que inaugurou o sacramento do batismo, tal qual conhecemos hoje, e digamos mais, o batismo na igreja também era coisa oferecida somente aos adultos, e só depois de muito tempo é que começamos a batizar as crianças. O que motivava o batismo de adultos era a opção pessoal pelo Cristo, e o que motiva o batismo de crianças é a adesão dos pais e padrinhos que querem a mesma fé para seus filhos porque acreditam no valor dessa escolha. O que devemos aprender então com a pergunta inicial é: o batismo de Jesus foi o momento da apresentação do seu projeto de amor para o mundo, desenvolvido depois em todo o seu apostolado. Nosso batismo, seja na fase adulta ou na infância, marca nossa adesão ao Cristo e nosso propósito de conversão radical ao Evangelho.